Olá! Nesta aula vamos estudar sequências. Abordamos os conceitos relativos às sequências, priorizando aspectos que consideramos fundamentais para a compreensão dos diferentes significados dos conceitos envolvidos. O primeiro aspecto refere-se ao reconhecimento da regularidade envolvido na construção de alguma sequência numérica ou de sequências figuradas, assim como a escrita das equações que representam essa regularidade. A matemática é a ciência dos padrões. Desde a antiguidade, os matemáticos buscavam regularidades e padrões em sequências numéricas, figuradas ou geométricas. O que os matemáticos fazem é examinar padrões abstratos, padrões numéricos, padrões de forma, padrões de movimento, padrões de comportamento, etc. Esses padrões todos podem ser reais como imaginários, visuais ou mentais, estáticos ou dinâmicos, qualitativos ou quantitativos, puramente utilitários ou assumindo um interesse pouco mais recreativo. Podem surgir a partir do mundo à nossa volta, das profundidades do espaço e do tempo, ou das atividades mais ocultas da mente humana. Geralmente, quando queremos determinar certos elementos de um conjunto, ordenamos esses elementos seguindo um determinado padrão. Dizemos que esse conjunto corresponde a uma sequência ou sucessão. A definição de sequência fica bem clara se pensarmos nela assim. Uma sequência ou sucessão é qualquer conjunto organizado de objetos, números ou eventos de qualquer natureza. Para representar uma sucessão, escrevem-se os seus elementos em uma lista pela sua ordem bem determinada entre parênteses. Elementos de uma sequência podem ser de vários tipos. Vamos ver alguns. A escalação de um time de futebol escritos em ordem alfabética. Adão, Marcos, Kleber, Valdívia, assim por diante, até chegar em Vitor. Anos em que aconteceram os Jogos Pan-Americanos no período de 1991 a 2007. 1991, 1995, 1999, 2003, 2007. Sequência dos números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, reticências. Cada um desses elementos dos conjuntos, que chamamos de sequência ou sucessão, é denominado termo. A representação dos termos de uma sequência é dada por uma letra e um índice que indica a posição do termo na sequência. O primeiro termo da sequência, por exemplo, pode aparecer indicado como A1, o segundo termo por A2, o terceiro termo por A3 e assim sucessivamente. Além dessas definições, indicamos também o enésimo termo, conhecido pela notação AN. O elemento termo geral pode representar qualquer termo da sequência. Assim, quando formos nos referir, por exemplo, ao 15º termo da sequência, basta indicarmos por AN igual a A15. Acompanhe. A1, A2, A3, A4, assim por diante, até chegarmos ao termo AN, que pode ser o último termo da sequência ou não. Perceba que indicamos uma sequência entre parênteses com os elementos entre vírgula ou ponto e vírgula. Se uma sequência qualquer possui o último termo, dizemos que ela é uma sequência finita. Para a sequência finita, não necessariamente precisamos escrever todos os elementos desta sequência. Representamos com reticências os termos que não escrevemos e indicamos o último termo. Isso porque, às vezes, temos uma sequência grande, mas finita,
ou seja, com vários elementos, mas que ainda assim tem um fim. Veja alguns exemplos de sequências finitas e como são representadas. Números primos entre 2 e 29. Lembre-se que os números primos são aqueles divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Posição relativa de times de futebol da primeira divisão do futebol brasileiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, reticências, 20º. Veja que neste exemplo utilizamos as reticências para indicar os elementos da sequência que não escrevemos. Podemos ter também uma sequência infinita de termos, ou seja, que não conhecemos seu último elemento. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. É uma sequência infinita. Sabemos que inicia no zero, porém não tem fim. Vamos ver mais alguns exemplos e ver como essas sequências infinitas são representadas. Números inteiros a partir do -5. -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticências. O conjunto dos números primos. 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, reticências. O conjunto de todos os números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, reticências. As sequências são os pré-requisitos essenciais para compreendermos o estudo das progressões aritméticas e progressões geométricas, conhecidas usualmente como PA e PG. As progressões são sequências numéricas com algumas propriedades específicas e com alguns tratamentos particulares. A identificação e o conhecimento sobre o assunto de sequências e sucessões é uma ferramenta de grande auxílio no estudo de progressões. Para definirmos o que é uma sequência, dizemos que é todo conjunto de elementos numéricos, ou não, que são colocados em uma certa ordem. Veja mais alguns exemplos de sequências. Perceba que o jogo de amarelinha, que é bem simples e que as crianças adoram, é um exemplo de sequência. Essas figuras também são exemplos de sequências, pois aumentam os quadradinhos com uma certa regularidade. Sequência é sucessão, encadeamento de fatos que se sucedem. É comum percebermos em nosso dia a dia conjuntos cujos elementos estão dispostos em certa ordem, obedecendo a uma sequência. Por exemplo, nós sabemos que o Brasil tornou-se pentacampeão mundial de futebol em 2002 e os anos em ordem cronológica em que ele foi campeão mundial até tornar-se penta são 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Essas datas formam um conjunto com os elementos dispostos em uma determinada ordem. O estudo de sequência, dentro da matemática, é o conjunto de números reais dispostos em certa ordem, assim chamado de sequência numérica. Para determinarmos uma sequência numérica, precisamos de uma lei de formação. Acompanhe um exemplo. A sequência definida pela lei de formação AN igual a 2n ao quadrado menos 1, com n pertencendo ao conjunto dos números naturais, exceto 0, onde n é igual a 1, 2, 3, 4, 5 reticências, e a n é o termo que ocupa a enésima posição da sequência. Por esse motivo, a n é chamado de termo geral da sequência. Utilizando a lei de formação AN igual a 2 vezes n ao quadrado menos 1, atribuindo valores para n, encontramos alguns termos da sequência, resolvendo sempre primeiro a potência, depois a multiplicação
e, por fim, a subtração, temos n igual a 1. Temos A1 igual a 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Logo, A1 é igual a 1. N igual a 2. Temos A2 igual a 2 vezes 2 ao quadrado menos 1. Logo, A2 é igual a 7. N igual a 3. Temos A3 igual a 2 vezes 3 ao quadrado menos 1. Logo, A3 igual a 17. N igual a 4. Temos A4 igual a 2 vezes 4 ao quadrado menos 1. Logo, A4 igual a 31. Assim, a sequência formada é 1, 7, 17, 31 reticências. O exercício do raciocínio em busca de padrões e regularidades é fundamental para conseguirmos escrever as sequências matemáticas que definem uma sequência. Acompanhe mais um exemplo. Veja nesse quadro que o professor dá uma sequência numérica 5, 9, 13, 17, 21 e pergunta: qual é o número seguinte da sequência? Uma aluna responde 25 e o colega conclui que é 25 porque os números aumentam de 4 em 4. Portanto, percebemos que A1 é igual a 5, a n é igual a n menos 1 mais 4, com n pertencente ao conjunto dos números naturais e n maior ou igual a 2. Essa lei de formação determina todos os termos da sequência e a ordem em que se apresentam. Dizemos que esta sequência é determinada pela forma de recorrência, porque recorremos ao termo anterior, ou seja, a n menos 1, para determinarmos o termo seguinte. Acompanhe mais um exemplo de lei de formação. Lembre-se que, quanto mais exercícios fizermos, mais claro fica o conceito, e todas essas informações sobre sequências serão bem úteis nas nossas próximas aulas sobre progressões aritméticas e progressões geométricas. Considere esta outra sequência, AN igual a n ao quadrado mais 3, com n pertencente ao conjunto dos números naturais. Para determinarmos os termos dessa sequência, basta atribuirmos a n os valores 1, 2, 3, assim por diante, na igualdade. N igual a 1, logo A1 igual a 1 ao quadrado, mais 3 igual a 4. N igual a 2, logo A2 igual a 2 ao quadrado, mais 3 igual a 7. N igual a 3, logo A3 igual a 3 ao quadrado, mais 3 igual a 12. N igual a 4, logo A4 igual a 4 ao quadrado, mais 3 igual a 19. Portanto, a sequência é 4, 7, 9, 12, 19 reticências. Como nós já vimos, também podemos descobrir padrões em sequências figuradas. Vamos estudar o exemplo que nós vimos lá atrás, o exemplo das figuras. Vamos retomá-lo para acompanhar qual é a sua regularidade. Continuando com esse padrão, quantos quadradinhos haverá na figura 7? Nesta sequência de figuras, os quadradinhos foram organizados em linhas e colunas. Você poderá desenhar as próximas figuras para determinar quantos quadradinhos há na figura 7. Porém, há outras estratégias para descobrirmos a quantidade de quadradinhos da figura sem desenharmos todas as figuras. Para isso, devemos analisar a sequência figurada e juntar a ela a sequência numérica, analisando a sua regra de formação. Observe que figura 1, ou seja,
A1 igual a 2 vezes 1 igual a 2. Figura 2, ou seja, A2 igual a 3 vezes 2 igual a 6. Figura 3, A3 igual a 3 vezes 4 igual a 12. Figura 4, A4 igual a 4 vezes 5 igual a 20. Figura 5, A5 igual a 5 vezes 6 igual a 30. Figura 6, A6 igual a 6 vezes 7 igual a 42. Figura 7, A7 igual a 7 vezes 8 igual a 56. Assim, a sequência é 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 e assim por diante. Nesta aula, estudamos sequências. Vamos utilizar bastante esses conceitos para entendermos progressão aritmética e progressão geométrica. Assista novamente caso tenha ficado alguma dúvida. Até o próximo encontro.